Vinheta rodou, música tocou, Band Mulher está no ar. Boa tarde para vocês que estão aí acompanhando, coladinha aqui com a Band. Gente, hoje é o Dia Mundial do Diabetes, então nós vamos falar sobre a doença e conhecer uma nutricionista que convive com ela desde sempre, desde que nasceu. Inclusive, se especializou no assunto para atender outras pessoas que passam pelo mesmo problema. E no embalo do mês novembro, né, tem o Novembro Azul. Vamos trazer aqui um especialista para tirar todas as dúvidas sobre o câncer de próstata e também desmistificar mitos e verdades. Olha só, vamos falar também sobre a hipnose. Você já se imaginou ser hipnotizado? Como será que é ter o acesso ao nosso subconsciente para ajudar, por exemplo, em terapias? Tudo isso e muito mais, tem os bastidores dos artistas, muito assunto aqui para você, então não sai daí não, porque o Band Mulher já começou. Silenciosa e também muito perigosa. A diabetes, ela precisa ser levada a sério, viu, gente? Tem uma pesquisa da IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, que mostra que 72% das pessoas que vivem com a doença só receberam diagnóstico porque tiveram pelo menos uma complicação relacionada. Inclusive, vamos assistir uma reportagem para conhecer mais sobre essa doença. Para prevenir ou enfrentar um inimigo que age no silêncio, nada como conhecê-lo. E nesse caso específico, quem é o tal ou a tal diabetes ou diabetes? O diabetes é uma doença caracterizada por níveis de glicemias altas, ou seja, glicose alta no sangue. Nós temos diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1. O tipo 2 é o mais comum, 90% dos pacientes. E o diabetes tipo 2, que é o mais comum, está relacionado muito com hábitos de vida. Então, o paciente que está acima do peso, que tem circunferência abdominal aumentada, tanto homem quanto mulher, acima dos 40 anos de idade e que tem história familiar de diabetes, tem um risco aumentado. Com a identidade do inimigo, fica mais fácil traçar estratégias para lidar com ele ou contra ele, o que, para o Dr. Joel Heitor, quanto antes ele mostrar o seu jeito de agir, melhor. Em outras palavras, prevenção é fundamental. Tem que ter esse controle, esse check-up médico, pelo menos de 6 em 6 meses, para quem já é diabético, muitas vezes até com tempo, um intervalo de tempo menor. Agora, se você já sabe que você não tem um diagnóstico, mas que você está acima do peso e tem história na família de diabetes, acima de 40 anos, tem que ir atrás do médico, o clínico geral, o endocrinologista, para fazer seus exames de check-up para detectar a doença o mais cedo possível. Ouviram, né? Pois é. E nesse Dia Mundial da Doença, a gente vai conhecer a Isabela, que tem diabetes desde que nasceu. Ela vai contar pra gente como que é a rotina dela, inclusive o trabalho em que dedica de cuidar de outras pessoas que também têm diabetes. Seja bem-vinda, Isabela. Boa tarde. Oi, boa tarde, Vanessa. É um prazer estar aqui, poder esclarecer algumas coisas para o público de casa. É muito interessante, assim, a Isabela tem 34 anos e tem diabetes há 34 anos. Como que você descobriu, a sua família descobriu que você tinha diabetes? Como a gente está falando assim de 34 anos atrás, né? Então não tinha assim um diagnóstico muito rápido, né? Então quando eu nasci não foi detectado naquele momento, mas nos próximos meses eu já comecei a dar alguns sinais. Eu tinha um excesso de urina, né? Fazia muito xixi, bebia muita água, sentia muita sede. Então um neném muito pequeno sentir tanta sede, né? Já causa uma certa estranheza. E o tempo todo eu comecei a dar sinais. Aí no meu aniversário de 1 ano de idade, né? No momento da festa, eu comecei a entrar em coma. Então, a glicose subiu para 900 e eu tive que ser retirada da festa, porque eu comecei a dar uns sinais estranhos, né? A virar o olhinho, a perninha. Então, eu tive que ser levada para o pronto-socorro no meio da festa de 1 ano. E chegou lá os médicos no hospital, né? Detectaram que era diabetes, fez alguns exames, né? E aí perceberam, falaram, olha, essa criança está com diabetes e já faz um tempo. Ou seja, já tinha 1 ano que eu tinha diabetes e não estava fazendo tratamento, né? Foi um belo de um susto para a família, um registro de aniversário nada legal, mas que bom que detectou. E aí, desde então, como tem sido a sua rotina? Como que foi a sua infância? Uma infância, criança, gente, quer comer besteira, quer comer doce, chocolate, bala. Com você foi tudo diferente, bolo de chocolate, ixa.
Foi muito difícil, era uma alimentação extremamente restrita, porque naquela época não tinha internet, não tinha esse tanto de informação que a gente tem hoje. A palavra nutricionista você nem ouvia falar, então assim, era o médico que acompanhava, que pegava uma dieta de gaveta e passava para os pacientes diabéticos. Então era tudo muito restrito, por exemplo, né, uma beterraba, eu não podia comer beterraba, né? Hoje em dia a gente já sabe que a beterraba, ela tem mais ou menos ali a mesma ação que você consumir uma cenoura, né? Então, assim, se você consumir na mesma proporção, não tem uma diferença de carboidrato muito grande. Então, assim, a banana, por exemplo, não podia banana nanica, né? Porque era mais doce, só podia banana prata. Hoje, ainda mais sendo nutricionista e tendo conhecimento da composição dos alimentos, né? A gente percebe que a banana prata tem até mais carboidrato do que a banana nanica. Então, o que eles relacionavam naquela época? Eles relacionavam com o sabor doce. Então, era quase que uma regra. Quanto mais, né, doce, menos você deveria consumir, né, para não dar impacto na glicemia. Então, era mais ou menos assim, o manejo. E com esse manejo, o que acontecia bastante comigo? E com as insulinas naquela época, que não eram tão modernas, evoluídas como as que nós temos acesso hoje, né? Eu tinha muita hipoglicemia. Então, eu vivia, assim, em altos e baixos, mas principalmente baixos. Então, já fui internada, tive várias convulsões ao longo da vida. Várias vezes tive que ser internada, carregada, assim, desmaiada. Então, assim, foi uma infância e uma adolescência muito sofrida nesse sentido, Entendi. né? Quando tinha as crises. Mas, no geral, era uma criança comum, como qualquer outra. E você sempre teve, gente, inclusive a Isabela trouxe aqui o kit que acompanha ela. Esse kit sempre te acompanhou a vida toda, que é aqui para medir, né, quanto que tá a taxa de glicose, enfim, assim, conta pra gente o que é esse kit que a vida inteira te acompanhou e foi, inclusive, evoluindo, né, com a tecnologia, né? Isso. Eu trouxe para mostrar pro pessoal de casa, por exemplo, quase que uma evolução aqui, né? Aqui nós temos as seringas, que é o que a gente usava antigamente, lá no início, né? Então, assim, a gente começava o diagnóstico já do diabetes tipo 1, né, para quem é insulinodependente, e aí começava usando essas seringas, que todo mundo conhece, né, porque é a mais comum. Certo. Depois evoluiu para as canetas, né? Então, foi evoluindo e colocaram os refis de insulina na caneta. E aí a gente começou a usar essas canetinhas, que tem uma agulha minúscula. Então, é uma agulha que não dói, sabe? Porque é muito, muito pequena. Antes de você continuar, por exemplo, às vezes você estava na faculdade, de repente parava ali para poder aplicar na frente dos colegas ou ia para algum canto. Como que é a reação das pessoas, assim? Eu, particularmente, eu nunca tive problema com isso, porque como eu já nasci com diabetes, eu não tive outra vida. Então, eu me acostumei a lidar com isso. Então, a estranheza vinha mais das pessoas, né? Eu mesma não estranhava as pessoas acharem estranho. Eu pensava, poxa, para mim tá tudo normal. Então, se eu precisasse aplicar a insulina, eu aplicaria. Eu aplicava, na verdade, né? Por exemplo, em momentos de lanche, né? Agora é o momento do lanche, tem que fazer a correção de carboidrato, insulina e carboidrato. Aí eu fazia aplicação tranquilo, assim. Tranquilamente. Tá, fomos das canetas, agora a gente vê que tá tudo aqui, tá até tudo decoradinho, ó que fofo, né? Da caneta, a gente evoluiu, vamos continuar da insulina. Na ordem. A gente evoluiu para bomba. Então, isso aqui é um dispositivo que eu uso hoje, que é um dispositivo moderno, né? Chama bomba de insulina, que é um sistema de infusão contínua. Não, o pessoal tá até mostrando lá nas imagens, ó, e tá aqui com você. Você, 24 horas, não 24 horas, mas quando você tá fora de casa, em outros ambientes, você tá com ela aí do lado. 24 horas, na verdade. Isso, até até para dormir. Isso. Ela tem um fio grande que tá aqui para dentro da roupa. Certo. Então, assim, eu posso virar na cama, que não atrapalha tranquilamente. Então, ela fica ligada aqui, um conector na minha barriga, que fica infundindo insulina o tempo todo, né? E faz a correção da glicose. Então, por exemplo, eu consumi algum alimento, aí eu coloco quanto de carboidrato que eu consumi e ela libera insulina. Então, chama sistema de infusão contínua. Então, esse é o tratamento mais moderno que tem hoje para o diabetes, que é essa bomba. Então, nós saímos da seringa, caneta e chegamos na bomba. Muito interessante. Como que você trouxe para a sua profissão como nutricionista, né? E você atende pacientes que passam pelo mesmo que você decidiu unir isso para ajudar outras pessoas?
Esse contato desde a infância com a questão alimentar, né, era muito sofrida, eu queria comer de tudo e não podia, né? Então eu fui crescendo tendo que aprender, né? Inclusive lá no meu canal, no YouTube, tem algumas receitas que eu elaborei pela legal. falta de acesso a outras sobremesas, né, que não tivesse açúcar. Então eu fui adaptando, por exemplo, você pega um mousse de maracujá, um mousse de limão, é de açúcar, mas eu adaptei para o diet. Então assim, eu fui crescendo envolvida, né, com essa questão alimentar. E aí eu cheguei na faculdade de nutrição, né, gostei muito do curso, me formei e aí eu pensei, gente, quando eu estiver atendendo, eu quero atender pessoas que tenham a mesma condição que eu, para eu poder ajudar. Ainda mais que no início do diagnóstico é um pouco complicado, né? A família acha que a vida acabou, que o filho vai sofrer muito. Então eu penso, poxa, eu já passei por isso, eu posso ajudar as pessoas e tirar essa imagem, né? Então é tudo uma questão de informação, né, gente? Legal. Inclusive, gente, hoje é o Dia, né, Mundial do Diabetes e a gente poderia, inclusive, ter trazido um médico para falar sobre a doença, mas eu falei, não, vamos trazer a Isabela, porque ela vive e tem muitas famílias, como você falou, que descobriu que alguém tem e fica desesperado. Então, para a gente mostrar que você pode ter uma vida saudável, mas tem que cuidar da saúde, claro, e levar uma vida normal, né? Qual que é o canal do YouTube, pro pessoal lá conhecer as receitas? O canal do YouTube chama Sorriso Light Nutri. Se vocês entrarem no meu Instagram, lá na bio tem o link do canal. Aí vocês conseguem acessar e tem algumas receitas lá, podem me mandar perguntas também e marcar consulta se quiserem. Muito bacana, viu? Muito obrigada por trazer sua história, contar pra gente, assim, claro, de forma muito resumida, né? Como que sempre foi essa sua rotina, a luta, né? E os momentos difíceis quando se fala de uma pessoa que tem diabetes, né? Desde sempre. Então, obrigada por estar aqui com a gente, tá? Obrigada pela oportunidade. Imagina. Bora pro intervalo, gente, porque na volta tem bastidores e também a gente vai falar sobre hipnose. Como será que a pessoa hipnotizada pode se tratar em uma terapia? Então, não sai daí não. Fim de ano é sempre especial. É tempo de festejar e de estar com quem a gente ama. E escutar bem é essencial para viver ao máximo cada um desses momentos. Afinal, amor não se mede, mas se ouve. Neste final de ano, a Clarivox vai ajudar você a voltar a experimentar o que a vida tem de melhor. Só neste mês, você compra os melhores aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Clarivox Aparelhos Auditivos. Ouça o que a vida tem de melhor. Chegou a promoção CNH na mão da Autoescola Condutore. Planos a partir de R$ 128,90 ao mês. Aqui tem o melhor índice de aprovação, motopista própria, curso de legislação em 7 dias e 3 unidades em Uberaba. Autoescola Condutore. Vem pra cá! A Nacional Peças e Serviços está sempre aprimorando seus equipamentos, acompanhando a mais alta tecnologia. Tem troca de óleo de câmbio automático, scanner de última geração e agora alinhamento 3D. É muito mais qualidade no serviço, Davi. Isso mesmo, pare de sofrimento. Venha fazer um orçamento com a gente. Nacional Peças e Serviços, vem pra cá! Roma Mall, centro comercial com banco, supermercado, farmácia, confeitaria, praça de alimentação, choperia, barbearia, drive-thru, estacionamento gratuito e muito mais. Roma Mall, ao lado da BCZ, com uma nova experiência em gastronomia, compras e lazer. Vem pra cá! Bem-vindos à grande final da 5ª temporada de MasterChef Profissionais. Depois de 5 anos se idealizando isso aqui, você acha que eu vou deixar escapar? O cara é bom, mas eu sou melhor que ele. Bárbara e Franklin na grande final. Quem ganha? Quem leva? Nesta terça, 10h30 da noite, MasterChef Profissionais. E dia 21 estreia É um sonho estar aqui. MasterChef Mais. Já estamos de volta no Band Mulher para saber o que está rolando na vida dos famosos. Bia Romagnoli sabe tudo, tudinho. Tá aqui vestida no seu amarelinho básico,
Como que tá rolando, Bia? Muitos bafões, babados? Babados um atrás do outro, véspera de feriadão. Não tá uma cara de sexta hoje? Ah, não, pra nós não, Bia. A gente trabalha amanhã. Mas amanhã a gente trabalha e a gente vai trazer assuntos sempre. Olha só, hein? Essa eu vou ficar babando e você também. Só de falar dele, a gente já, né? Cauã Raymond, meu amor, de sobremesa pra você depois do almoço hoje. Olha só, ele ganha um presentinho diferente. Um presente? O que é esse presente diferente? Um babador! Ai, como assim ele ganhou um babador? Por que ele turma? ganhou um babador? Olha que diferente. Gente, é assim, ele leva as marmitinhas dele, ele faz suas refeições no camarim. Todo saudável, menino. Exato. Só que ele tem um costume de sempre sujar a blusa, a camiseta que ele faz, o personagem. E aí a camareira, gente, o pessoal da produção se vira nos 30 pra poder estar trocando o figurino. Então, pra ele não poder mais sujar mais camiseta e tudo mais, deram pra ele de brinde, brincando, né? Um babador personalizado, escrito ainda Cauã Raymond. Pronto. É praticamente um avental com babador ali pra ele não sujar, porque senão ele tem que ficar trocando de camisa e aí tem todas as cenas pra estar gravando e não atrasar, né? A produção presente. Toda. Então eles fizeram Foi uma isso. brincadeirinha divertida, né? E agora não vai ter roupa suja mais. Não vai. Porque o Cauã, gente, ele tinha que ter um defeitinho de sujar roupa, de fazer uma coisinha, sujar, né, manchar gente? roupa, né? Bom, ele ganhou o babador e quem sai babando é a gente, sempre, né? Ai, Bia, essa é a Bia, gente. Vamos falar agora saindo de um gatão pra uma gatona? Para uma gatona maravilhosa. E você sabia que ela ela disse aí num podcast que ela foi tímida, uma criança tímida, não respondia nem a chamada da escola? Ué? Paola Oliveira, gente, pois é. E outra coisa, ela enfrentou também o pai por conta, lá quando ela começou, há muitos anos atrás, há muitos nem tanto, né, porque ela é novinha, mas quando ela começou a ir para desfiles, ir para passarela, ela disse que o pai ficou meio assim, porque as roupas são extremamente miudinhas. Então ela falou, não, gente, olha, meu pai realmente ficava meio assim, então eu enfrentei ele, mas depois ele acostumou com a ideia e a escola de samba, a avenida pra mim é onde eu me liberto, eu solto os meus personagens. Muito bem, a gente sabe que no desfile, né, tudo é arte, cultura, mas o pai fica com ciúminhos, assim, foi difícil da filha no com as início. pernocas de fora. Porque ela usa mas, roupas né, minúsculas, né? Sim, com os colchão pra fora. Muito. Vamos falar do Leonardo. Leonardo fez uma surpresa pra Poliana. Que gracinha. Foi bem bacana. bacana. Foi essa surpresa? Vamos lá pra vocês verem, tem um vídeo aí pra gente acompanhar? Tem um vídeo da surpresa, vamos ver o que foi. Olha então, que legal, eu tô hein? curiosa. Parabéns pelos aniversários, te amo. Eu te amo de fundo do meu coração e espero que a gente possa, se Deus nos permitir, viver pelo menos mais 50 anos juntos. Amém. Que Deus seja mais generoso ainda e leve você primeiro. Não tem pressa de ir. Pronto. Viva! Leonardo sendo Leonardo. Se não fosse o Leonardo pra falar umas graças dessa, não fazia gracinha, Não é? Muito Ela bom. recebeu, sabe quantos aninhos? Olha só, e você é até mal educada, mas gente, pelo amor de Deus, né? Ela tem 47 aninhos. A Virgínia falou que ela é como se fosse uma mãe pra ela, uma sogra incrível, confidente, amiga. Enfim, então ela completou ontem 47 aninhos, a Poliana, esposa do Leonardo, e ganhou uma oferta surpresa num navio. Olha que chique. Ai, que chique, bem. Bia, ações Band FM, a Band FM arrasando. Sempre. Muita música boa e muita interação com o ouvinte. O que tem, inclusive? Hoje nós estaremos, inclusive, aqui próximo à TV e à nossa Rádio Band FM, fazendo entre ali a Rondon, aqui a Rondon, e a Vitalino de Resende. A gente vai estar fazendo ali uma ação adesivando os carros, porque no decorrer dessa semana nós vamos fazer um sorteio relâmpago de voucher valendo gasolina. Muito bem. Recado dado, Bia amanhã volta no feriadão pra mais. Volta no feriadão, Fechou? hein, gente? Até mais. Beijo, beijo. Até amanhã. Olha só, gente, mudando de assunto, a hipnose tem sido usada como forma de terapia para diversos problemas do dia a dia e também na superação de alguns transtornos psicológicos. Inclusive, quando a gente fala sobre acessar o inconsciente, a gente tem muitas dúvidas, né? Por isso que eu chamei aqui o terapeuta Lucas Galvão para tirar as nossas dúvidas. Bem-vindo, boa tarde, Lucas. Obrigado, é um prazer estar aqui. Gente, desde criança eu sempre ouvi falar em hipnose, né? Tinha aquela coisa nos filmes, né? Que ficava lá assim com a moedinha tic, 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 aí, né? Desenhos, mas a gente sabe que não é fácil assim. Eu queria que você explicasse então assim de forma para a gente entender o que é a hipnose, afinal. A hipnose, ela é uma técnica onde nós conseguimos acessar aquilo que a nossa mente guarda em níveis mais profundos. Então,
as nossas lembranças, elas, por mais que elas estejam acessíveis para nós, elas ficam num lugar reservado, chamado subconsciente. É interessante porque nós temos uma forma, né, de entender a hipnose desde a época antiga, né? Então, a gente percebe aí que existem escritos desde a Babilônia, desde o Egito Antigo, que falam a respeito da hipnose clínica. Mas o que é, então? Como é que ela funciona, né? A nossa mente, ela tem alguns estados de consciência. E para acessar esse estado mais profundo, nós utilizamos, então, do estado de relaxamento, do foco e da concentração, para acessar esse estado mais profundo. E por que isso é tão legal? Porque, por exemplo, quando você tem alguma situação desagradável para enfrentar na sua vida, pode ser que aquilo esteja relacionado com o que você viveu na sua infância. Então, por exemplo, suponhamos que existe uma pessoa que tenha muito medo de altura. Certo. E essa pessoa, ela não consegue nem subir num banquinho para poder trocar uma lâmpada. Então, quando a gente faz o processo com a hipnose, ela vai deitar numa poltrona, ela vai ter ali um relaxamento profundo e ali ela vai, então, começar a entrar em contato com uma lembrança lá da infância, 2 aninhos de idade, onde ela estava em cima de um sofá, acabou caindo, ralou o joelho. E ela agora tem um trauma, um bloqueio, né? Isso. Uma dúvida que eu tenho, assim, qualquer pessoa consegue entrar nesse modo de transe, eu não sei se fala assim, se consegue entrar, consegue ser hipnotizado qualquer pessoa, até aquelas que às vezes são mais inquietas, ou não, demanda muita concentração? Não, qualquer pessoa pode ser hipnotizada, né? A diferença está realmente na forma como a pessoa se abre para a hipnose. Então, por exemplo, pessoas que têm uma facilidade muito grande de acessar o seu interior vão entrar em hipnose muito rápido. Pessoas concentradas, pessoas mais calmas. Agora, as pessoas mais agitadas, inquietas, elas precisam se focar às vezes numa música, elas precisam focar na concentração e com isso ela vai entrando no mesmo estado. Só que ela vai demorar um pouquinho mais de tempo para chegar lá. Aqui a gente está mostrando, por exemplo, você lá no consultório, é o momento que a pessoa ela fica relaxada e você vai então falando e ela vai ouvindo e aquilo vai se transformando, entre aspas, né, e vai acontecendo, né? É isso, né? Se eu, por exemplo, te falar assim, me hipnotiza aqui, sentado na nossa poltrona, é possível? É possível. A hipnose, você pode fazer ela em qualquer lugar. A hipnose de palco, a hipnose de rua, ela pode ser utilizada, inclusive, a pessoa estando em pé, estando numa praça pública, estando num ponto de ônibus. Esse nível de hipnose, algumas pessoas vão ter muita facilidade para acessar, né? Mas outras pessoas, elas, justamente porque são muito desconfiadas ou porque são muito inseguras, elas vão criar resistência. Por isso que a hipnose é interessante, que ninguém hipnotiza ninguém sem que o outro queira. Era até isso que eu ia te perguntar. Tem gente que fala assim, Deus me livre, ele me hipnotiza, faz o que quiser e eu não estou nem vendo. Então, é isso que eu queria te perguntar. A pessoa, quando ela está hipnotizada, ela tem consciência do que está acontecendo de leve ou ela fica totalmente inconsciente? Não, ela está consciente o tempo todo, né? Então, mesmo dentro de experiências com hipnose, que a gente percebe que a pessoa às vezes esquece o próprio nome, esquece ali um dos dedos, esquece um dos números, né? Essa pessoa, ela ainda assim, ela permitiu que aquilo acontecesse, né? Dentro da terapia com a hipnose, a pessoa está consciente o tempo todo e eu diria mais, ela está hiperconsciente, porque ela toma consciência daquilo que está dentro dela também. O que normalmente, nos 5% da nossa consciência, a gente não fica atento a isso o tempo todo. Entendi. Mas quando olhamos para dentro, isso vem à tona. Muito interessante. Falando sobre a terapia, quais são os principais casos em que os pacientes procuram para poder, não sei se são medos, se são traumas ou se a correria do dia a dia para tentar talvez trazer um pouco a calma? Quais são os principais motivos? Bom, os principais motivos que hoje chegam até o meu consultório são com relação à depressão, ansiedade, medos, problemas nos relacionamentos, porque as pessoas percebem que dentro de um relacionamento amoroso, ela está carregando alguns traumas, viu pai e mãe brigando a vida inteira, viu aquela briga por causa de ciúme, por causa de dinheiro. Quando vai para o casamento, acaba repetindo aquele tipo de padrão. Então, padrão de comportamento, de inseguranças, medos dentro até mesmo do trabalho.
esses padrões de comportamento que a gente viu na infância que ficou mal resolvido, vai se manifestar em algum momento na nossa vida. Então, por isso, a técnica com a hipnose, ela vai diretamente naquele ponto, traz um novo significado e com isso a gente consegue liberar aquilo ali. Então, hoje, depressão, ansiedade, problemas de relacionamentos, medos e transtornos como compulsão alimentar, insônia, isso tem muito. Era isso que eu ia te perguntar, a questão do transtorno de compulsão alimentar. Às vezes a pessoa tenta de todo jeito tentar a reeducação alimentar e não consegue. Às vezes, tendo, né, na hipnose, ela pode ter esse benefício, então? Isso mesmo. A alimentação, ela vem de uma fase em que a mãe e o bebê estão muito conectados ali através da alimentação do leite materno mesmo. Então, nessa fase, se acontece alguma coisa, a criança se sentiu abandonada pela mãe ou se sentiu de alguma forma distante daquela figura que a alimenta, aquilo vai causar um vazio. E esse vazio, a pessoa vai querer trazer a compulsão alimentar para poder suprir aquele vazio, o que nunca consegue, porque é um vazio emocional. Então, ela precisa preencher-se emocionalmente daquilo que realmente precisa preencher o espaço emocional, que é, no caso, entender que a mãe não a abandonou, que ela não está mais abandonada, que a mente dela pode sair daquele lugar. E aí, hoje, com isso, ela consegue se maternar, né? Ela mesma se dá esse amparo. E mudar esse comportamento, essa rotina. Pessoas de qualquer idade podem podem ser hipnotizadas? Olha, desde que a criança ali, ela entenda o que está acontecendo. Esses dias eu vi um vídeo de uma criança de 4 anos de idade que já estava conseguindo ser hipnotizada, né? Então, e também idosos, né? A gente consegue perceber que desde o momento que a pessoa adquire uma certa consciência de si, ela já está suscetível à hipnose. Pode ajudar na rotina do sono também? Sim, muitas pessoas, elas têm insônia há muito tempo, justamente porque andam muito ansiosas, estressadas, e quando você faz um trabalho com a hipnose, consegue trazer para a pessoa um entendimento de que o momento do sono é necessário para o descanso, porque a mente ela fica no estado de luta ou fuga. Estando no estado de luta ou fuga, nós percebemos ali que a pessoa acha que estar em estado de alerta o tempo todo é bom, só que aí ela não descansa, ela não dorme, ela tem uma série de problemas e isso vai acarretando na saúde dela como um todo. Entendi. Agora, uma última dúvida, uma sessão só às vezes já é o suficiente ou não? Demandam várias? Olha, a terapia com a hipnose ela é uma das mais breves possíveis. Então, hoje você vai ter resultados desde a primeira sessão. Entretanto, dependendo do caso e da pessoa, você vai ver aí 2 sessões ou 4 sessões. Então, por mais que seja mais do que uma sessão, ainda assim é muito breve, né? Então, a gente vê na psicoterapia que é diferente, mais de 10 sessões, mais de 20 sessões, às vezes, necessárias para que uma coisa, né, algum ponto seja tratado. Mas a hipnose não. Uma sessão, no máximo 4, você já vai ver grandes resultados. Que bacana, Lucas. Muito obrigada. Achei bem interessante falar sobre esse assunto, que era uma curiosidade que eu tenho, muita gente tem, né, para a gente desvendar um pouco desses mistérios. Obrigada, viu? Foi um prazer. Muito bem. Vamos para mais um intervalo, gente, porque a gente está no mês de novembro, tem Novembro Azul, e a gente vai tirar alguns mitos, né, desmistificar algumas frases quando a gente fala sobre o câncer de próstata. Então não sai daí não, que é rapidinho. O futuro chegou. Apresentamos a X-Motion. Potencialize seus treinos, fortaleça seus músculos de forma rápida e eficaz. Descubra o poder da eletroestimulação e conquiste o corpo dos seus sonhos. 20 minutos que fazem toda a diferença. Faça como eu, vem para X-Motion. Você é a soma de todas as experiências acumuladas ao longo do seu caminho. Cada oportunidade, uma passagem para o próximo nível. Seja qual for o destino, faça do conhecimento a sua maior bagagem. Vestibular 2024 Unipam. Inscrições abertas. Prova dia 3 de dezembro. Mais informações em vestibular.unipam.edu.br. Unipam. Educação que transforma. Universidade do Agro apresenta Agroband. Agora na Band você fica muito bem informado. O Agroband traz para você as principais informações do agronegócio em tempo real.
diariamente no AgroBand News, em 2 horários, às 8h55 da manhã e às 6h48 da tarde. Aos domingos, reportagens especiais às 7h30 da manhã com histórias inspiradoras, tecnologia no campo, o trabalho do produtor rural, sustentabilidade, entrevista e análise do mercado agropecuário com quem entende do assunto. Eu, Everton Fernandes, te convido a acompanhar o programa AgroBand aqui na tela da Band Triângulo. De volta com o Band Mulher, lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube, viu? Então, se você tem que dar uma saidinha, não se preocupa não, é só você ligar o celular no nosso canal e por lá você fica me escutando, se estiver dirigindo, e pode assistir todo o programa mais tarde, tá? Gente, mês de novembro é chamado de Novembro Azul, né? Que é voltado para a prevenção do câncer de próstata. É o câncer mais comum entre os homens com mais de 50 anos. E quando o assunto é cuidado e exames, são muitos mitos e tabus. E por isso, então, eu chamei o urologista Célio Queiroz para tirar todas as nossas dúvidas. Bem-vindo, doutor Célio. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Quando a gente fala de exame de próstata, é só piada, né? Os homens alisam. Por que existe tanto esse mito, esse medo, esse receio de fazer o exame de próstata? Acho que seria falta de informação correta, né? E o exame, ele é um exame que, assim, é muito simples de se fazer. E não é só a pessoa chegar no consultório e fazer o exame de toque, que é o popular aí das piadas, né? O exame, eu falo que ele é um exame que é feito em 3 etapas. Primeiro, a conversa que a gente tem para poder identificar algum sintoma ou não. Lembrando que o câncer de próstata, ele não dá sintoma. O que dá sintoma é o crescimento da próstata, que invariavelmente acontece em todo homem depois dos 40 anos de idade. Fazer o exame. Você conversa, tem o exame de sangue, que surgiu aí nos anos 80, 90, que começou a popularizar o PSA, que é o exame de sangue, e, quando necessário, o exame local, que é o toque, onde você tem a suspeita da doença. Você não confirma, você tem a suspeita e, se necessário, você faz uma biópsia, que é onde que você vai realmente confirmar. Uma dúvida que a gente tem, que muitas pessoas falam que o exame de sangue, ele substitui o exame de toque, mas isso não é verdade, Não, né? Ele complementa, tá certo? Acho que se você faz os 2 exames, tanto o PSA quanto o exame de toque, você tem, vamos dizer assim, que você erra menos, tá certo? Porque o exame de toque, ele também não é 100%, porque os tumores, eles podem vir na zona periférica da próstata, onde você consegue identificar, mas ele pode vir numa zona mais central, onde o exame de toque é normal. Com isso, o exame de sangue, ele te ajuda a suspeitar ali da doença, né? Doutora, a partir de qual idade que é importante os homens começarem a manter essa frequência dos exames e quantas vezes, né? Todo ano, quantas vezes por ano? Hoje, a recomendação é a seguinte: se você tem na família alguém que teve a doença, você deve começar a fazer o exame aos 45 anos. Se não tem histórico familiar, começa a fazer aos 50. E a validade do exame, digamos assim, ele é 1 ano, tá certo? Se está tudo bem. E um dado importante, Vanessa, é o seguinte: a vantagem do diagnóstico precoce. Hoje, a gente tem cerca de 70 mil novos casos por ano de câncer de próstata no Brasil. E 15 mil mortes por câncer de próstata. Então, se você faz o diagnóstico precoce, você tem aí uma diferença muito grande entre a quantidade de pacientes diagnosticados e a quantidade de óbitos, porque a qualidade do tratamento, quando você faz o diagnóstico precoce, você salva aquela vida. Entendi. Você falou de quando tem alguém na família, porque a chance da pessoa desenvolver o câncer é muito maior. Muito maior. É genético, né? Então Sim, tem que estar alerta. Existe um componente genético, sim. Se tem alguém na família, um parente próximo de 1º grau, a sua chance é o dobro de quem não tem ninguém na família. Se tem 2 pessoas, a sua chance já passa a ser em torno de 3 vezes mais que quem não tem ninguém. Então é extremamente importante o cuidado, fazer o exame. Eu falo que o exame, ele não te previne de ter a doença. Se você tiver que ter, você vai ter. A vantagem de fazer o exame periodicamente é o diagnóstico precoce. Essa é a palavra-chave. A gente fez até separou algumas informações sobre a questão de prevenir quando a gente fala nos cuidados mesmo com a saúde, né? Então, o que a gente pode falar em relação à prevenção? Tá. Bom, eu acho que assim, estilo de vida saudável é fundamental para todas as doenças, né? Evitar o cigarro,
uso abusivo de bebida alcoólica, sedentarismo, tá certo? Consumo abusivo de gorduras. Então, atividade física regular ajuda aí a evitar muitos problemas. Entendi. E quando a gente fala sobre, a gente também separou, que a gente até mostrou antes, sobre os fatores de risco, né? São vários os fatores de risco que as pessoas devem ficar atentos, né? Por exemplo, aqui a gente mostra ali, né, alimentação inadequada, a questão que a gente já falou do histórico familiar, né? E o que mais que a gente falou? O principal fator de cigarro. risco é o envelhecimento. Tá certo? Abaixo dos 50 anos de idade, é muito pouco frequente o câncer de próstata. Já acima dos 80, é muito frequente, tá certo? Então, assim, o principal é a idade e a questão genética. São os dois marcadores, vamos dizer assim, que você tem que ficar muito atento. Todo ano a gente tem o Novembro Azul, bate nessa tecla. Eu queria até, como você, né, no dia a dia, tem percebido que os homens estão preocupados mais com a saúde, estão procurando mais o consultório para esse tipo de exame, também para acompanhamento, né? Sim. Isso, assim, a gente tem esses dados, Vanessa, pela quantidade de diagnóstico precoce que a gente tem hoje. Hoje, a maioria dos casos que a gente pega, cerca de 70%, é diagnóstico precoce, tá certo? Então, assim, a gente ainda tem 30% de diagnóstico na fase avançada, né? Mas a vantagem da pessoa e a conscientização, essas campanhas que sempre tem de publicidade, o Novembro Azul, de chamar a atenção, falar, ó, você não fez o exame, o ano está acabando, vamos lá, tá certo? Então, isso aí que é o importante, sim, fazer sempre o exame todo ano. Eu separei até uma frase aqui que o pessoal fala assim, o câncer de próstata pode diminuir a virilidade do homem. É uma curiosidade que os homens sempre têm esse medo, né? O câncer de próstata em si, na fase inicial, ele não te dá nenhum sintoma, ele não causa nenhum problema. O que às vezes causa problema para o homem, que se você tem o câncer, você vai fazer o tratamento, na cirurgia pode sim ter lesão do nervo e a pessoa ter um quadro de disfunção erétil no pós-cirúrgico, tá certo? E quando faz radioterapia, isso também pode acontecer. Mas a doença no início, ela não muda absolutamente nada. Entendi. E outra dúvida também, homens sedentários, eles têm mais chance de ter o câncer de próstata? Sim, isso é uma verdade. Porque não, é todo, né, já igual você falou, né? verdade. A máquina, o sedentarismo, ele prejudica em tudo. Ele prejudica doenças cardiovasculares, tá certo? O câncer de próstata. Então, assim, isso aí, a pessoa sedentária está errada. O corpo da gente não foi feito para ficar parado. Geralmente, assim, né? Não querendo falar, mas já falando, as mulheres, elas têm muito mais preocupação com a questão da consulta, da saúde, de procurar o médico com mais frequência do que os homens, não é verdade isso, né? Isso é muito frequente. Você vê as mulheres, a partir do momento que ela menstruou, ela vai no ginecologista todo ano fazer exame periódico e ver como que está. O homem, ele é muito desleixado, vamos dizer assim, muito negligente com a saúde, tá certo? Então, acho que assim, tem que chamar atenção para que, acima de 45 anos, se tem histórico familiar, fazer o exame, se não tem histórico, com 50, para que a gente consiga dar o diagnóstico precoce e dar uma chance de cura, dar um tratamento eficaz. Viu, homens? Nada de procurar um médico só quando tiver com aquela dor já insuportável, quando já tiver com a situação totalmente fora do controle. Tem que estar ali sempre, né? Para não chegar à necessidade de procurar no momento de desespero ou no caso do câncer, né? Todo tratamento em caráter de urgência, ele é mais complexo do que o tratamento de forma eletiva, né? Então, você prevenir ali, fazer o exame antes dos sintomas aparecerem, é muito mais prudente, é muito mais viável para todo mundo. Por fim, eu queria até que você reforçasse a importância dessas campanhas de igual, né, no mês de novembro, a gente está ali reforçando e falando sempre sobre essa questão da prevenção e os cuidados em relação ao câncer, né? Ainda tem muita pouca informação e muitos mitos, né, a serem desmistificados, né? Sim. Eu sempre falo, o mês de novembro é aquele mês que chama a atenção para aquela pessoa que está chegando no fim do ano e ainda não fez o exame. Mas assim, a gente está lá no consultório o ano todo, né? É uma data boa que eu sempre falo para o paciente. No mês do seu aniversário, marca aquele mês como o mês de fazer seus exames, que aí você nunca esquece, porque sempre deixa para depois. Não estou sentindo nada, não vou agora. Tem outras prioridades. Então, se você determina aquele mês, que é o mês do seu aniversário, você vai lá e faz os seus exames, você evita o esquecimento. E outra coisa que eu acho legal da gente falar, gente, é aquela questão do homem ficar brincando um com o outro, assim, você vai lá tomar um toque. Vamos fazer o contrário. Aquele cara fala assim, eu sou o cara, eu fui lá no Dr. Célio e fiz o exame, não é verdade? Exatamente. E ele não saiu de lá menos homem porque ele fez o exame.
Não certo? é verdade? Então ele está cuidando da saúde, ele está evitando um problema maior lá na frente. Contar a vantagem de que fez isso, né? Muito Exato. bacana. Doutor, obrigada, viu, por Obrigado trazer eu essas pela informações, tirar essas dúvidas, né, que a gente vê que é comum quando o assunto é o câncer de próstata, tá? Tá bom, muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente tem feriado. E o que isso quer dizer? Tudo, né? Quer dizer que a gente vai estar aqui com um programa recheado, tem gastronomia e muito mais outros assuntos bacanas aqui para vocês. Então, eu já vou me despedindo aqui com o Dr. Célio, que está aqui comigo. Amanhã tem mais Band Mulheres, 10 para as 2 da tarde, e eu te espero. Um beijo, um forte abraço. Sejam bem-vindos ao Melhor da Tarde.